Graça e paz, meus irmãos, abençoado com toda a sorte de bênção. Meu irmão, é com prazer que estamos aqui nessa noite mais uma vez para gravar essa pequena mensagem. E eu quero falar para você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva lá. Se você tiver alguma dificuldade, você se inscreva lá, Igreja Fé em Graça. Você vai logo entrar no nosso canal, dá um joinha, dá um like, espalhe essa mensagem e inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui de Unamar e se reunimos aqui, reunimos em graça. É a primeira igreja aqui em Unamar que temos divulgado o Evangelho da Graça. E nessa noite eu coloquei um tema aqui, Jesus não instituiu Santa Ceia. Nós temos pregado o Evangelho da Graça já tem mais ou menos um ano aqui em Unamar e nós temos espalhado essa mensagem da graça. Muitas pessoas têm sido libertas no entendimento e têm adorado a Deus melhor no Espírito. E nós vamos estar lendo, eu separei esse tema nessa noite, porque, meu irmão, Cristo fez tudo na cruz. Agora, quem não participa da ceia do Senhor, um pedacinho de pão com fermento e um copinho de suco, comprado aí nas padarias, na mercearia, não tem comunhão com Deus. Isso aí, eu vivi 20 anos com essa ilusão na cabeça. Mas quando você realmente conhece o Evangelho da Graça, você vai entender que nós fomos libertos. Na realidade, nós já nascemos libertos no plano de Cristo, no novo mundo. Então nós vamos estar lendo, eu separei esse texto para nossa meditação. E o nosso tema se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 15, para a nossa meditação, que diz assim: E disse-lhe, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão ou do meu sofrimento. A tradução, ela leva você a vários sentidos, mas a palavra é antes do sofrimento. Nós podemos ver que Jesus aqui, era a última Páscoa dele, e ele estava desejando a comer aquela Páscoa junto com os discípulos, porque era a última Páscoa dele. E por que ele desejou comer a última Páscoa? Porque essa Páscoa, você sabe que é uma Páscoa judaica. Quando Moisés saiu do Egito, essa Páscoa foi instituída por Deus, para que eles trouxessem à memória um dia aprazível ao Senhor, um dia de louvor a Deus. Então, no título em cima de algumas Bíblias está assim, a Santa Ceia. A ceia era um jantar normal. E nós vamos decorrer do tema e nós vamos ver que Jesus não poderia acrescentar nada no mandamento. Cristo, ele veio nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aquele que estava debaixo da lei. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, que não me falha a memória, versículo 8, que Cristo foi feito ministro da circuncisão, ministro da lei. Cristo não poderia acrescentar nada no mandamento e nem tirar nada. Ele veio para cumprir. Então, geralmente, as pessoas dizem que Cristo instituiu a ceia, mas não instituiu. Nós vamos observar os textos e vamos tirar a conclusão que Cristo não instaurou nada de ceia. Ele só fez um cumprimento da lei de Moisés. Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então, Cristo não veio destruir a lei e nem os profetas. Ele veio cumprir a lei. Versículo 18. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, de modo nenhum passará a lei, um só tio, até que tudo seja cumprido. Nós não vamos falar agora do céu e terra, porque a palavra céu e terra era dirigida muitas vezes para Jerusalém.
não é o nosso tema nesse momento. O nosso tema é a ceia. A palavra antes que passe o céu e a terra, porque no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1 e 2, veio um oráculo para Jerusalém e Judá, que era dois povos. Então o profeta Isaías diz assim: escuta, ó Judá, e dá ouvido, ó Jerusalém. No capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. No versículo 2, ele, em vez de falar Judá e Jerusalém, ele diz assim: ouve, ó céu, e dá ouvido, ó terra. Então, Judá e Jerusalém era considerado como céu e terra, duas nações. Porque céu e terra não ouve a voz de Deus. Quem tinha que ouvir era Judá. Então, antes que o céu e a terra passe, antes que Jerusalém, aquele velho governo, passe, nem um jota e nem um tio seria tirado da lei sem que tudo se cumprisse. Então, o verso 19: qualquer, pois, que violar um deste mandamento, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Qualquer, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, Cristo, ele veio para um propósito. Então, ele não podia nem tirar o mandamento e nem acrescentar. Ele tinha que ensinar segundo os preceitos da lei de Moisés. Então, ele não poderia colocar novo mandamento, ele não poderia acrescentar nem um tio e nem um jota da lei, até que tudo se cumprisse. A Páscoa, irmão, era uma ordenança para a nação de Israel. Não era uma ordenança para os gentios. Geralmente nós lemos a Bíblia e incluímos tudo. Cristo veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para os gentios. Os gentios foi acrescentado depois da cruz, depois que ele tinha cumprido as suas profecias. Nós vamos ver Êxodo, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então essa foi a ordenança que Deus deu para eles sair do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 43, nós vamos ver quem poderia participar dessa Páscoa, que é a mesma Páscoa que Jesus reúne os seus discípulos para comer lá na última Páscoa. Vamos ver daqui a pouco. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 43 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Então, qual era a ordenança da Páscoa? Nenhum estrangeiro comerá dela. Quem era estrangeiro? Todos aqueles que não era israelita era estrangeiro. O verso 44, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, comerá dela. Então o povo de Israel tinha alguns escravos, e era estrangeiro, mas trabalhava para eles. Era como servo, escravo. Se aquele escravo quisesse comer da Páscoa, ele tinha que ser circuncidado para fazer parte do povo de Israel. Então, se a Páscoa hoje, se a ceia, a famosa ceia hoje, teria que ser comida, teria que ser circuncidado para os gentios fazer parte dessa festividade. Que hoje, isso aí é mais uma festa de simbolismo. E a Igreja de Cristo, irmão, ela não pode viver de simbolismo.
ela vive da realidade que é Cristo, que resgatou o seu povo e fez morada eterna no ser humano, nos filhos dele. Então, verso 45, o forasteiro e o assalariado não comerá dela. Então, a ordem da Páscoa seria essa: o forasteiro e assalariado não poderia comer dela. Numa só casa comerá o cordeiro, não levará daquela carne fora da casa, nem quebrará os ossos. Então, como era a Páscoa? Era feito em cada casa. Então hoje, se nós formos trazer essa Páscoa ou essa ceia para os dias de hoje, ela não pode sair da casa do crente. Hoje a ceia é onde? É na igreja. Então você pode ver que tem alguma coisa que não bate bem. Jesus mandou os discípulos preparar a Páscoa. Eles dizem que Jesus instituiu a Páscoa. Nós vamos acompanhar aqui. Lucas capítulo 22, versículo 7 em diante. Ora, chegando o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa, Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide preparai o quê? A Páscoa. Ele não manda preparar a ceia. Para que a comamos. O verso 11. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então Jesus manda perguntar onde está o aposento. Então os discípulos vão e faz tudo conforme ele mandou. O verso 14 diz assim: e chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão ou do meu sofrimento. Pois vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus disse que não ia comer mais, porque era a última Páscoa. E quando ele fosse para a cruz, ali ele era o cordeiro prometido por Deus que tiraria o pecado do mundo. E ele jamais não comeria dela, porque ele próprio seria o cordeiro para introduzir eles no reino de Deus. No reino depois da cruz. No reino depois que ele morre, vence e chama os discípulos mais do que vencedores. Lucas 22, 19 diz assim: e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então Cristo na ceia, ali na Páscoa, depois que ele comeu, depois que ele ceou, ele pega um pedaço de pão e pega um cálice de vinho, e ele faz um simbolismo, dizendo assim: ó, você está vendo esse pão? Esse pão é o meu corpo. Quando eu for para a cruz, ele vai ser morto. Eu sou o cordeiro, mas já que ele não poderia estar morto naquele momento, ele pega um pedaço de pão, simbolizando a sua morte na cruz. Pegou o pão, tendo dado graça, partiu dizendo: esse é o meu corpo, um simbolismo, porque eu estava vivo, mas ele ia morrer. Pegando o cálice, ele diz: esse é o cálice da nova aliança, fazer isso em memória de mim. Memória de quem? Em memória daquela Páscoa, que era também comida em memória do Senhor, no dia que o Senhor tirou eles da terra do Egito. E o verso 20 diz assim: semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto. Então, em meu sangue, que é derramado por vós. Você nota que era a última Páscoa. Jesus pega um pedaço de pão e ele dá um simbolismo que depois que ele fosse morto,
ia ser um novo pacto no sangue dele. E em Êxodo, irmão, capítulo 12, versículo 26, quando Jesus fazer isso em memória de mim, porque o Egito, quando o povo saiu do Egito, quando eles faziam Páscoa, era em memória do Senhor. Jesus estava só repetindo o que o povo israelita fazia de ano a ano. Ele não estava restaurando nada, ele não estava mandando fazer nada, ele estava repetindo o que estava no Êxodo. Êxodo 12, 26. E quando vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer com este culto? O que era um culto? Quando os israelitas saíram do Egito, eles fizeram um culto em memória do Senhor, tendo Páscoa ali, cordeiro, ervas amargas. Então as crianças iam perguntar, que culto é esse? O verso 27. Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então quando Jesus disse, fazer isso em memória, mesma coisa que os israelitas faziam, um culto em sacrifício, na Páscoa, nos pão asmo, era em memória de Deus. E aqui quando Jesus pega o pão e diz, fazer isso em memória de mim, que era o próprio Deus. Ele não estava mandando ninguém fazer um novo ritual. Então ele estava apenas cumprindo um ritual judaico, quando lembrando a saída do Egito, que aquilo lá era ordem perpétua até chegar aquele dia para que o povo fizesse uma nova aliança, que foi feita uma nova aliança no sangue do Senhor. Esse é o verso 27, respondeu, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios. Ele livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. Então eu deixo, irmão, essa mensagem para você. Você talvez pode pensar assim, mas então o que os coríntios têm a ver com a Páscoa? Tudo a ver, porque os coríntios eram um povo misturado, tanto israelita como também um povo gentios. Então, quando eles reuniam na casa, muitos ali ainda tinham aquele costume de fazer aquela Páscoa, uma réplica daquela verdadeira Páscoa. Você pode ver que eles reuniam ali, tinha pão, tinha pão asmo, tinha vinho, tinha cordeiro, e havia um grupo de pessoas ali nessa festa Ágape, que depois vem o nome da festa Ágape. Então você pode ver que ali todo mundo comia, bebia, mas o intuito daquela festa não estava sendo agradável, porque uns comiam, outros se embriagavam e outros ficavam com fome. E quando Paulo orienta eles, ele diz para aqueles irmãos, já que vocês estão reunindo, se reúne para melhor. Paulo lidando com aquela igreja, saindo da lei e entrando na graça, Paulo não está restaurando nada de ceia. Ele só estava dando ordem àquela festa. Ah, mas aquela festa lá era a instituição da ceia. Que ceia é essa, irmão? Para louvar a Deus, que um se embriagava, outros ficavam com fome e outros comiam demais. Paulo diz que eles reuniam para pior e não para melhor, não discernindo o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? É uma comunidade que ajunta para comer ou para beber, que todos é servido igualmente. Então, meu irmão, eu deixo essa pequena mensagem para você. A ceia não foi Jesus que instituiu. Jesus só apenas ele fez o ritual da lei de Moisés e foi a última Páscoa dele. Deus possa continuar abençoando a sua vida. Um abraço e até mais.